Olá, gente querida, gente bonita, a pastora Mônica Terrigno aqui. Estamos num programa Gente da Gente, iniciando essa programação para levar até a você o conhecimento da Bíblia Sagrada. O Gente da Gente tem por finalidade trazer sempre um trechinho daquilo que ressalta os meus olhos, daquilo que o Espírito de Deus faz arder meu coração. E eu queria compartilhar com vocês um destes personagens, que não é comigo revelar quem é o personagem da Bíblia Sagrada de hoje. Então, minha amiga, traz para nós quem é o personagem de hoje. Eu fui dada como esposa a um homem que não valorizava o dom da vida e por isso ele perdeu a sua. O costume dizia que eu deveria receber o irmão do falecido para poder gerar descendência, mas ele também recusou o propósito e acabou tendo o mesmo fim. Então, me prometeram o irmão mais novo, mas os anos se passaram e a promessa não foi cumprida. Eu fui rejeitada, esquecida e enviada de volta, como se eu fosse culpada de algo que eu nunca causei. Mas eu não desisti. Eu precisei agir com coragem e astúcia. Mudei a minha aparência e me posicionei aonde eu sabia que seria vista. E usei o próprio sistema contra os que a usaram. Precisei exigir justiça e esperar o momento certo para poder mostrar a verdade. E quando eu fui acusada, eu revelei os sinais. Os objetos que não só provavam a minha inocência, mas me expunham como a mais justa, que aquele que havia me deixado à margem. E da minha coragem nasceu uma linhagem que atravessou séculos, até alcançar o trono e a promessa maior. Eu sou Tamar. Bom, o personagem de hoje é Tamar. Ela é a nora de Judá, um dos filhos de Jacó, que acabou se relacionando. A trama dela é bem interessante ressaltar, porque para defender a sua própria linhagem, a Bíblia relata que ela acabou se envolvendo praticamente com os 3 filhos, né, desse homem, Judá. Pastora, foi. Se envolveu com aquele homem, o Onã, né, e o outro lá, o outro filhão, que, por sinal, nenhum ali, né, praticamente, né, podemos dizer assim, nenhum fez aquela mulher feliz, não conseguiram ali constituir uma herança, uma descendência, a não ser o próprio, né, vamos dizer assim, o próprio Judá, que acabou que ela se deitou com este homem, tendo filhos, né, e gerando filhos de Judá. Não dos filhos de Judá, mas do próprio, né, pai dos meninos. E nós vamos então estudar juntinhos aqui lá o livro de Gênesis, o capítulo é o 38, para falar dessa mulher, né, a Tamar. Diz assim: aconteceu que por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos, se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira, ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Ela concebeu, deu à luz a um filho, o pai lhe chamou Tornou a conceber, deu à luz a um filho, e este deu à mãe o nome de Onã. Eram os 3 filhos de Judá, né? E tem mais um que deu por nome Selá. E a Bíblia relata: Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Aqui começa a história dessa mulher, né? Então ele pega o que é o primeiro, o primogênito dele, né? Um dos filhos de Judá. E a Bíblia diz aqui, ó, ele era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Ou seja, não havia linhagem, daqui não havia descendência, porque o homem foi mau, o homem foi perverso e o Senhor então o fez morrer. Continuando a leitura, verso 8, Gênesis 38, 8. Então disse Judá a Onã, segundo filho: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Mas também não deu certo, porque Onã, ele morre, né? Ele acaba, vamos dizer assim, né, satisfazendo seus próprios desejos. Desejo pessoal, ou seja, se relacionou com Tamar, mas ela não possuiu filho de Onã. Então, ainda não havia ali a descendência daquela linhagem. E ainda no verso 9, sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, né, deixava o sêmen cair na terra, só usou aquela mulher. Só se relacionou com ela, mas não deu filhos a ela. E olha o que diz o verso 10, isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este o Senhor fez morrer. Você percebe que até aqui, né, ela vai tentando se relacionar de uma forma sadia, mas um morre, outro morre porque fazem maldade. Toda pessoa que ela
faz maldade perante os olhos do nosso Deus, é óbvio que ela vai pagar um alto preço. Não é diferente nos dias atuais, não é diferente nos dias de hoje. A Bíblia relata tudo que o homem planta, né? Tudo aquilo que o homem semear, é óbvio que ele vai colher para a sua própria vida. Ou seja, uma pessoa que faz de uma maldade, né, chega a trair, a defraudar, a subtrair um bem de alguém ou fazer qualquer perversidade, matar, furtar, roubar, mentir. Ou seja, ela realmente vai ter como resultado para a vida dela a morte, porque a Bíblia relata que o salário do pecado é a morte. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre a Tamar, a nora de Judá, que se relacionou com esses filhos, né, de Judá. Vamos falar no próximo bloco, porque agora nós vamos a um intervalo, a um break. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até já! Bom, de volta ao nosso programa. O Gente da Gente está hoje com o personagem da Bíblia Sagrada, chamado Tamar. Quem foi Tamar? Nora de Judá. Uma mulher, né, que queria ter uma família comum, uma família linda, porém a trama dela foi muito triste, porque ela se relaciona com Er, também com Onã, também com Selá e nada deu certo. Até que ela acaba nos braços daquele homem, né, o pai dos meninos, o Judá. E tem filho deles, né? Tem filho dele, aliás, né? Tem 2 filhos dele, de Judá. E olha, foi uma trama muito triste, mas essa mulher ela não deixou de assumir o que ela desejava e que era preservar a sua linhagem. E ela então, ela vai adiante como uma mulher muito confiante, uma mulher muito, né, muito perseverante, desejosa do que queria, não abriu mão. Chegou a se deitar com o próprio Judá, pai dos meninos, né, do primeiro marido dela, do primeiro homem, do Er, cujo qual, né, o primogênito de Judá, ela havia se relacionado. Porém, né, no final de tudo, acaba que o próprio Judá reconhece que ele tinha faltado com a sua palavra. E ele então acaba assistindo ali os seus filhos, enfim. Mas o que temos para aprender com essa mulher? Muitas são as aflições dos justos, queridos, mas tem coisas que a gente não pode abrir mão. É daquilo que o Senhor, ele vai tratar com você no decorrer dos seus dias. Essa mulher, ela foi impetuosa. Ela foi perseverante, ela foi insistente naquilo em que ela queria. Isso nos ensina a importância, né, da coragem, da fé, ou seja, ela foi muito razoável em tudo, mas teve que ser dessa forma. Olha o que diz aqui no versículo de número 10. Eu venho constatando aí essa palavra, né, desde o verso 1. Eu estou em Gênesis 38, agora verso 10. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este o fez morrer. Já estou aqui falando do segundo filho de Judá, que foi o Onã. Ele só se aproveitou dessa mulher, eu falava isso no primeiro bloco, e agora, né, ele morre, ele também perde a sua vida. O Er morreu, também o Onã morreu, e olha o que diz o verso 11, então, disse Judá a Tamar, o pai dos meninos, né, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este, como os seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No decorrer dos dias, no decorrer do tempo, morreu a filha de sua mulher de Judá, e consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tina. E ele e seu amigo Ira, o adulamita, e comunicaram a Tamar: eis que teu sogro sobe a Tina para tosquear as ovelhas. E aí ela começa a pensar, né, numa coisa assim mais relevante aos olhos dela, viu, pessoal? Verso 14. Então ela despiu as vestes de sua viuvez. Olha o que ela faz. Cobrindo-se com véu, se disfarçou, se assentou-se à entrada de Enaim, no caminho de Tina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve por meretriz, como prostituta, né? Ele fora, né? Aqui a Bíblia relata, pois ela havia coberto o seu rosto. Ela se disfarça,
ela fica despida, se relaciona com Judá, porque ela se sente traída, porque Judá já havia falado para ela, bom, espera meu filho crescer mais, né, ser homem, se tornar homem, para que ele então, né, tenha então uma relação contigo, e ali então vocês vão poder ter ali a linhagem tão aguardada. Só que não, o camarada cresceu e a coisa não aconteceu, né? Olha o que diz aqui, versículo de número 16. Então se dirigiu ela, Tamar, no caminho e lhe disse, vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia não sabia ele que ela era a sua nora. E ela respondeu, que me darás para coabitares comigo? 17. Ele respondeu, enviar-te-ei um cabrito do rebanho. E perguntou ela, dar-me-ás penhor até que o mandes? Versículo 18. Respondeu ele, que penhor te darei? E ela disse, o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Olha, dando um salto em tudo isso, porque o textinho é muito grande, o nosso tempo é bem curtinho, a Bíblia chega a relatar aqui no finalzinho, já no versículo 29, que ele então, né, recompensa ela, trazendo ali toda aquela linhagem, e ela realmente ela tem 2 filhos com Judá, o Pérez e também o Zerá. Olha, queridos, é muito triste quando a trajetória de uma mulher, né, ela sonha, ela delibera ali na mente dela ser uma coisa, viver algo, né? Ela planeja tantas coisas e aquilo não funciona da maneira como ela gostaria que fosse, né? Mas sorte a nossa que temos um Deus que sempre nos dá o escape. Eu creio que aqui Deus foi até a favor de tudo aquilo que ela fez, porque Judá faltou com sua palavra. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. Quando faltamos com ela, a coisa já sai do prumo. A coisa já sai daquele caminho de retidão. E é importante que você entenda isso, para que lá na frente você não tenha um choque, né? Um choque com a sua própria realidade daquilo que a vida, né, ela vai pregar para você, porque a nossa vida é uma peça. O que você faz hoje, né, muitas das vezes você não sabe o que está por vir no dia de amanhã. Às vezes é o que você faz agora, você acaba tendo uma inclinação para coisas futuras que nunca nem passou pela sua cabeça. É verdade. E essa mulher foi o que realmente ela viveu. Porque a intenção dela era ter tudo direitinho com o não com o Onã, não com o Selá, não com o Judá, mas com o o primeiro, né, o primogênito. Mas deu tudo errado. Só que Deus, ele faz, né, das coisas loucas, ele confunde as coisas loucas, né, transtorna as coisas loucas para trazer aquilo que é bom para nós. Deus seja louvado por isso. E essa mulher conquistou o espaço dela. Ela realmente teve ali da sua linhagem, da sua descendência. E louvado seja Deus por tudo. Bom, eu queria trazer agora como é que seria a Tamar nos dias atuais, nos dias de hoje. Acompanhe comigo agora. Um dia, já cansada de esperar por reparações que nunca vinham, eu precisei fazer algo e de fato me posicionar. Eu decidi expor toda a verdade. Usei um vídeo nas redes sociais e contei o meu lado da história, para poder mostrar que aquilo que eu carreguei por muitos anos em silêncio, sendo acusada de trazer má sorte, como diziam, ou de ser problemática, na verdade não era bem assim. Eu vivi rejeição familiar, a rejeição social, fui tratada como se fosse descartável. Eu provei da culpa, da vergonha por ter vivido vários relacionamentos fracassados e abusos também. Pois é, ninguém sabe os bastidores da vida do outro. Já o meu trabalho, bom, eu sou atendente de loja, já fazem 7 anos e tento ganhar a vida como posso, né, me esforçando. Sou apenas uma jovem, mas sou muito forte. Como você acabou de ouvir, fui marcada por muitas perdas, promessas quebradas, mas com muita coragem e estratégia eu pude ser ouvida. E hoje eu estudo para ser educadora social e poder dar voz também para quem foi silenciado assim como eu. Eu não fui impura por lutar por justiça, mas eu fui mais justa do que aqueles que me deixaram esperando. Eu sou Tamar, nos dias de hoje. Bom, então assim, dessa forma seria uma Tamar nos dias atuais, nos dias de hoje. Bom, palavra e feito para você. Não desista dos seus ideais, dos seus sonhos, dos seus objetivos. Vá avante, seja perseverante, lute mesmo por tudo aquilo que você realmente deseja e almeja para a sua vida. Seja feliz, porque o nosso Deus, ele é galardoador e recompensador de todos os que o buscam. Se você buscar por ele,
certamente você será recompensado para a glória do nosso Deus. Bom, vou ficando por aqui e até a nossa próxima programação. Tchau, tchau!